protestos. É em Brasília e São Paulo que são esperadas as maiores manifestações, mas também aí no Rio de Janeiro. Ivani, boa tarde, já há muita gente na rua. Boa tarde, há bastante gente nas ruas, apoiantes do presidente Bolsonaro, mas principalmente na esplanada dos ministérios em Brasília, onde o presidente Bolsonaro acabou de falar há pouco para uma multidão nessa data de 7 de setembro. Há 199 anos é comemorada a data que marca a independência do Brasil em relação a Portugal. Este ano, a solenidade cívica transformou-se numa manifestação política. Tradicionalmente, as cidades fazem paradas militares, escolares nessa data, mas por causa da pandemia, é o segundo ano que a solenidade fica restrita a Brasília. Foi uma solenidade menor, mas que Bolsonaro fez questão de chegar em carro aberto e saiu no final do evento, quase um pouco antes do final do evento, para participar de uma agenda particular para as manifestações que ele ajudou a mobilizar nos últimos dias junto a seus apoiantes para esses atos de 7 de setembro. Bolsonaro trocou de roupa, chegou a tirar o fato que ele usava na solenidade, colocou uma roupa de campanha e sobrevoou com o helicóptero do governo sobre a esplanada dos ministérios antes do discurso que ele fez agora há pouco e onde estão concentrados seus apoiantes. Um enorme aparato de estrutura de segurança, pagos com dinheiro público, é um ato político partidário, apesar de Bolsonaro estar atualmente sem partido, no momento em que o presidente está muito fragilizado politicamente. Esses atos têm sido interpretados como uma tentativa de demonstração de força diante do crescimento da rejeição do seu governo e de denúncias de desvio de dinheiro também no seu governo, no Ministério da Saúde, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a gestão do governo diante da pandemia. São denúncias que envolvem o seu governo, outras denúncias que envolvem os filhos do presidente, e também diante da sua distância em relação ao ex-presidente Lula nas sondagens para as presidenciais do ano que vem, em que o petista lidera essas sondagens. Bolsonaro é governo, mas estrategicamente tem colocado-se numa postura antissistema, num momento de inflação alta, de quase 15 milhões de pessoas desempregadas no país e de uma enorme crise hídrica também, que é resultado de uma falta de planejamento do governo e que tem aumentado muito as contas de energia e atrapalhado a retomada da economia pelas indústrias. Uma estratégia que Bolsonaro adota diante dos apoiantes fiéis que estão a mobilizar-se há dias para essas manifestações. Não é um grupo pequeno, as sondagens falam em pouco mais de 20% da população brasileira que mantém esse apoio a Bolsonaro, o que não é pouco numa população de mais de 200 milhões de habitantes, e é um grupo atuante e bastante barulhento. Se vê uma grande movimentação em Brasília, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro anunciou sua presença nesse 7 de setembro, e muitos trazem para essas manifestações pautas antidemocráticas contra instituições como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Uma das pautas, e que foi bastante reforçada no discurso de Bolsonaro, é a liberdade de expressão. Há uma preocupação com o tom dessas manifestações que têm sido insufladas pelo presidente e que ocorrem em meio à tensão política e de uma crise institucional marcada principalmente por embates de Bolsonaro, integrantes do Supremo Tribunal Federal, que recentemente não acataram a pressão de Bolsonaro para que o país volte a adotar o voto impresso e tem fechado o cerco também a aliados que têm sido alvos de um inquérito que investiga fake news e que participaram de manifestações antidemocráticas, com ataques às instituições, até com ameaças de morte contra integrantes do Supremo Tribunal e suas famílias, e por isso que tanto o Bolsonaro quanto seus apoiantes têm reforçado bastante nessa questão da liberdade de expressão, que é uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e os ataques democráticos. Até agora, as manifestações acontecem sem confusão, em Brasília, em zonas permitidas apenas para manifestantes, onde só entrariam as pessoas revistadas. Se vê imagem de autocarros, um cordão de isolamento para impedir a aproximação na Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, para impedir o que tem sido ameaçado, uma invasão ao prédio do Judiciário, que tem sido alvo dos ataques dos manifestantes e do presidente. Ivani Flora, em direto do Rio de Janeiro, com o ponto de situação no Brasil neste dia de tensão, com milhares de manifestantes pró-Bolsonaro nas ruas.